A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. A partir de agora nós vamos juntos com imagens ao vivo da Praça da Matriz. A temperatura caiu, tá chovendo, né? Agora deu uma parada, sei que o pessoal até passa ali pela Praça da Matriz, mas alguns passos rápidos ali e tal, né? Mas não tá chovendo nesse momento, não. Lucas, põe as outras imagens lá da Câmara, da Praça da Matriz. Ali tá pegando o cantinho superior esquerdo, quem tá descendo na Doutor Estevô. Nós vamos dar um giro nas câmeras aí para que você possa ver os outros pontos aí, né? Nosso programa está começando a partir de agora. Já vou mostrar aqui os nossos dois convidados, que já são da casa, né? O José Fernando Rabechini e também o nosso José Carlos Baroni Garcia. Olha, uma outra imagem da praça lá. E, opa! Apareceu o carro da polícia e sumiu. Você viu? Foi rápido, tava no cantinho ali. Zé Balaio, boa tarde, Zé Balaio. Tudo bem, Zé Balaio? Prazer em recebê-lo. O que você está vendo aí? Não, é que eu tô vendo essas imagens ao vivo, ficou bastante interessante. A última vez que eu vi no programa, gravadas, não ontem, né? eram imagens antigas, né? Agora são ao vivo. Isso é muito bacana, a gente vê como é que está o funcionamento. Pode ser que ocorra algum incidente ali, a gente já está sabendo de antemão, dá o furo de reportagem. O pessoal sentado ali na praça e tal. Deixa eu pegar o boa tarde aqui do Zé Fernando. Zé Fernando, boa tarde, Zé Fernando. Boa tarde, Vander, Zé Balaio, nossos queridos internautas. Hoje um dia chuvoso que estava precisando, né? Ou você estava precisando. Zé Balaio, já que aproveitando a sua experiência como vereador e depois você foi filho do ex-prefeito Zé, quando ele ganhasse a eleição, ele abriria a praça e teve um ato simbólico assim. Praça da Matriz já rendeu muito comentário, hein? Infelizmente, a nossa praça é pequena, né? É a praça central. Então, ela há um tempo, ela era permitido o trânsito de veículos por ela, e isso começou a ter riscos de acidentes, então era muito polêmica. Depois você pedia para que fechasse, para se transformar posteriormente num calçadão, e demandaria um projeto de arquitetura e tudo para ver recursos para isso. Então, o fechamento era, digamos assim, não se iniciava a obra, ficava apenas fechado para o trânsito de veículos, fazer aquela conversão à direita, né? Então, e isso depois polemizou, o pessoal queria como se fosse, não, imagina essa praça fechada, vamos reabri-la e tal, e virou tema para campanha, né? Então, mas depois o Zito, posteriormente, acabou fazendo uma obra ali, que é o adro ali na igreja. O adro, onde você tem, por exemplo, a gente está vendo a imagem lá ao fundo, né? Então, eu preciso me acostumar aqui. Nossa, cada baile que eu tomo. Para cima aqui, ó, pra cima. Ó, o adro lá, a porta da igreja, ali o carro virava, né? Virava para passar as noivas. As noivas e tal. Porque você descia a 15 de novembro, virava à direita, passava em frente ao Guarani, em frente ao Bacana, você seguia ali pela lateral da Praça da Matriz, né? E depois isso foi fechado. O adro foi construído ali. Tudo sempre gera uma polêmica, né? Porque não dá para agradar todo mundo, né? Não. Foi uma obra, por exemplo, que foi polêmica, houve alguma crítica, né, naquela época a respeito de ter sido feito algo que fosse beneficiar apenas a Igreja Católica, mas é um espaço público, pode ser feito eventos ali de qualquer natureza, porque não é da igreja aquela área, né? Então, ela foi feita com recurso público e é da municipalidade. É claro que se a igreja... prefeitura quiser fazer um evento ali na porta, não há necessidade. É claro que você tem um ambiente que você tem que guardar um certo respeito, né? Porque ali é a porta da igreja, né? É um templo religioso que você tem que guardar todo o respeito. Você não vai fazer algo que possa chocar aí, né? Não, nada que seja contra a liberdade de expressão, mas você tem que tomar alguns cuidados nesse sentido, fazer alguma coisa
com roupa, né? Todo mundo vestido e tal. Tem essa história, porque ali é uma área... Não foi feito um protesto da área de cultura, foi no Adro ali, não foi? Foi no Adro? Foi no Adro. E aí, Zé Fernando, a praça ali, você acha aí que... Um dia eu falei pro ex-prefeito Daniel da padaria, eu falei, Daniel, não tem árvore na Praça da Matriz. Lucas até dá uma girada nas outras imagens, falei, não tem árvore na Praça da Matriz, né? Aí ele até brincou comigo, pô, se quer uma praça ou quer um pomar? Mas é uma brincadeira também, né? Mas é uma praça... como eu falei, ela é pequena, mas cabe um projeto ainda para você torná-la mais agradável, aprazível, né? Realmente, ela, em tempo de sol intenso, ela realmente atrapalha. Não, é duro passar ali na praça de sol, hein? E o pessoal, os aposentados que gostam de ficar trocando ideias ali, trocando relógio trocando rolo. Fazendo rolo. Então, ele sofre muito. Então, tinha uma época que os bancos eram móveis, né? O pessoal levava embaixo das únicas 2 árvores existentes ali, tal, que faziam alguma sombra, para poder suportar o calor infernal daquele período. Aliás, uma coisa que pegou muito, essa imagem aí que o Lucas está mostrando é ótima. Porque, olha aí, você está vendo que os carros estão passando ao lado das pernambucanas. Mas quando a praça ficou fechada na época do Zito, o que acontecia? Os carros desciam e entravam como se fosse na Inglaterra, né? A mão ficou trocada, né? Porque ia daquele lado e voltava por esse. Lembra que ficou uma mão inglesa? E isso daí sempre acaba tendo até brincadeira. São Roque agora, mão inglesa, né? Então, porque a cidade foi crescendo, foi ganhando uma dimensão assim, de veículos muito grande, né? E você tinha que fazer as adaptações. Às vezes você não tinha um planejamento técnico voltado para isso, né? Então você tomava algumas medidas que, digamos, que diminuísse, né? Que diminuísse o risco para o pedestre, né? Porque isso é o que você busca evitar, né? E às vezes o projeto demorava um certo tempo para ser implantado. Então não eram medidas improvisadas, mas parecido com isso. Então você tinha que tomar uma medida e às vezes ela gerava críticas, porque a oposição fica muito vigilante, né? Quando você faz alguma coisa e a população estranha, né? Por isso que é bom o diálogo com a população, para que você evite esse tipo de surpresa e que sempre alguém vai tirar proveito disso, né? Legal, é isso aí. Quer falar mais alguma coisa da praça, Fernando? Se gosta da praça do jeito que está? Não, ela é, como se falou, ela é pequena. É uma praça pequena. Mesmo cidades menores que a nossa, até de Mairim que é maior, não é? Então é assim mesmo. Essa imagem é bem legal. Essa imagem, os carros vão descendo. Como é que você vai? Como cabe um projeto, cabe, mas também é muito pequeno, é muito pouca coisa. O Efanel, se não me engano, no primeiro governo dele. Mas mudou recentemente. Eu lembro que tinha uma fonte. Fez uma fonte. Mas parece que houve uma parceria com uma faculdade ou com a USP. Eu não me lembro agora. Eu sei que houve uma parceria, apresentaram um projeto e tinha lá umas grades aqui em cima. Não sei se vocês lembram. Que aquilo iria... Parecia parreira, assim, não sei, aqui umas traves ali. Chegou a ter realmente. Uns 4, 5 ali, não sei, aquilo lá... Pergolado, e aquilo iria... É verdade, aquilo acabou tudo. Depois fizeram a fonte... A fonte o pessoal tenta uma série molhando o pessoal lá que sentava nos bar lá. E a meninada ia tomar banho, os pequenininhos tomar banho. É uma pena que era uma fonte bonita, viu? Não era... É comum se ver brotar no chão. Eu acredito até que ele viu uma na Itália que é assim. Tem algumas praças assim que usam bastante, esse tipo de fonte. Agora, mas infelizmente. Não, mas realmente eu me lembro aqui que numa participação de um programa que teve a primeira-dama, a Mazé, ela falou qualquer coisa de que tinha um projeto em andamento para... Associação comercial. Aliás, então esse projeto está caminhando e vão tentar fazer algumas mudanças aí. Mas, por exemplo, ali na Praça da Matriz, nesse local aqui, eu me perco aqui, nesse local aqui, tem que ser feito, qualquer coisa que for feita ali, tem que deixar uma entrada ali, porque, vamos dizer, é o caminho do Andor de São Roque. Se você faz alguma coisa ali, e onde está passando aquela moça ali, à direita ali, se você fecha ali, tem dificuldade para a entrada do Andor. Tudo isso tem que ser observado num projeto de reurbanização aí da praça, em função das tradições locais, né? A colocação das barracas, enfim. Eu acho que as barracas é uma coisa para se discutir. Essa barraca que fica do Pastel ao lado das Pernambucanas, eu acho que ali fecha muito tempo.
Ali fecha muito tempo. Afeta muito o afeta trânsito, muito né? aquela barraca, aquelas 2 barracas ali. Mas tá tudo bem. Acho que a gente tem que dar um jeito de ajeitar aquelas 2 barracas, porque fecha muito tempo a João Pessoa. Fecha. E ali na Praça da Matriz, concentrar, porque hoje, infelizmente, a festa de agosto, infelizmente, não acontece mais na Praça da Matriz. A festa de São Roque está na Avenida Tiradentes. Mesmo porque a reclamação que eu sempre faço, você para na Praça da Matriz ali, e eu que gosto de conversar um pouquinho, eu não consigo conversar por conta da altura do som, o volume do som. Você chega ali, que é aquele som, pô, não precisa ser tão alto, né? Então, e ali, e as pessoas estão ficando muito mais na Tiradentes, a partir do 2º quarteirão, nas barracas das entidades. Não porque as de cima ali, o churro tá 10 conto e durante o ano é 2,50, né? Então, a igreja tem que repensar, tem que tirar essa... Se eu for prefeito, viu? Se eu for prefeito, tem meu apoio. Você vai ser meu líder na Câmara. Preciso de você pra gente mudar isso. Precisa eleger primeiro, precisa eleger o líder. E Zé Fernando Rabechini, como chefe de gabinete, onde vai ser o para-raio, chefe de gabinete puxa. Eu ponho tudo pra correr. O prefeito fala, não, passa lá pra resolver, fala com o Zé Fernando. Põe tudo pra correr. Eu falo, não sei, não tem dinheiro e tchau. E aí eu vou falar, tirar essa barraca daqui, nós vamos dar uma ajeitada ali na praça, vamos tirar aquele primeiro quarteirão ali que vê aquelas barracas, sociedade, as entidades vão ficar ali, e a praça tem que ser uma coisa mais pra gente conversar sem aquele som, aquele barulhão. Você tem uma ideia. Muito barulho. Você tem uma ideia para essas intervenções de reurbanização, você já tem que, digamos, considerar essa festividade nossa, né, que é a festa de agosto, que é a festividade maior de aniversário do município. Você tem que já ver a dimensão do palanque, ele é gigantesco. Então, como é que você vai ter árvores, ter bancos? Tem que ser muita coisa móvel lá. Você não pode pôr nada fixo ali, que nem aqueles pergolados que tinham nesses eventos. Um palco bem grande que tem ali. Tem tudo isso daí tem que ser observado. E a gente sempre fala, né, que quando termina a festa de agosto, você já tem que estar pensando na próxima, que nem o carnaval. O pessoal já vai tratar desses problemas polêmicos na véspera. Aquilo que você falou, a intervenção no viário. Todo mundo sabe que isso daí vai ocorrer, mas a alternativa não se pensa no momento adequado, que é logo depois que termina, você já está pensando como resolver os problemas que aconteceram, faz autocrítica, né, e corrige. Os comerciantes que reclamam das barracas. Sempre reclamam, então agora é o comerciante também tem muito comerciante que reclama e não está buscando uma evolução, né? Só... Agora a gente vê alguns movimentos estão se reunindo mais, né? Estão discutindo assim, um projeto para o centro da cidade, isso é positivo, né? Que o roteiro do vinho leva os turistas. Tudo bem, mas só que o turista que vai para o roteiro do vinho e muita gente vai para lá, talvez não é o mesmo perfil do que se espera na praça ali para fazer compra. Que quem vai para o lado do roteiro do vinho, que está muito bem estruturado ao longo dos anos, vai para a gastronomia. E o centro tem que ter isso, então. E precisaria, então, exatamente, estruturar alguma coisa no centro para que seja atrativo também vir para o centro da cidade. Tem um projeto, agora, uma coisa que do Arthur Barioni, né, que foi apresentado, eu não tive nessa reunião, fiquei sabendo. O pessoal aqui, interessante saber, porque já tem alguma coisa concreta para fazer com que a cidade se movimente. Faz uma grande falta, né? O que faz uma grande falta agora, já se foi o tempo que aniversário de São Roque era só uma festa religiosa. Já não é. Precisa ser agora uma coisa. Uma festa profana. Não digo religiosa, tem o lado religioso e tem o lado profano. Não precisa ser profano assim, mas deveria ter, né, alguma coisa além de novena. A novena, tudo bem, ninguém está desrespeitando e nem quer que acabe. Não é nada disso, é para continuar. Mas poderia ter coisas além disso. Né? E não só essa parte, né? Não, senão... Olha, você pode ter coisas esportivas que saia do centro. Ou diminuir a novena. Né? Você pode fazer coisas esportivas, culturais, que não precisa ser tudo ali concentrado no centro para atrapalhar tudo, para ficar aquela loucura que você pode espalhar. Tem uma festa, olha, em aniversário da cidade de São Roque, hoje vai ter um jogo do Corinthians com São Paulo. Né? Em aniversário, nós vamos trazer uma peça de teatro, um filme, algumas coisas nesse sentido. É outra coisa. É o aniversário da cidade. Ficou só com a parte religiosa. Só a parte religiosa. Você não vê a divisão. O que é a divisão de cultura? Até mande aqui para mim, se tiver. O que é a divisão de cultura, Departamento de Culturas, a divisão de cultura, fez durante a festa de São Roque? Porque você tem essa data, você pode desenvolver eventos culturais, né? Porque é próprio do aniversário da cidade. Fica restrito apenas à solenidade na Câmara Municipal, onde são distribuídos algumas
título de cidadão, etc., placa homenagem, etc. Um cara bom que foi homenageado. Você recebeu aí recentemente, parabéns. Pessoal, ao vivo agora, já te deu parabéns. Então, mas se tem que ter outras coisas. O que a gente teve da cultura? Aliás, a Maria Neri deixou o Marquito Vilaça sumiu, eu já fiz lá, deixei lá, a hora que o Marquito Vilaça quiser comparecer aqui, para falar do plano, o que ele tem, né? O que já tem para divisão de cultura. Só para detalhe, assim, sendo um pouco saudosista, assim, a gente relembra que nós fizemos no governo do Mário Luiz, em algumas ocasiões, uma semana cultural, da qual fazia parte Luiz Cláudio, eu, o pessoal da juventude do partido, que também colaborava na administração, e aí o Zé do Nino também participava. Então nós fizemos uma exposição, ali já não existe mais o prédio, que era literária não, que era em cima ali do Bios Bar antigo, ali era o São Paulo Clube, a literária aqui na praça. A literária, né? Na praça onde então depois tinha literária, o prédio já estava abandonado, nós resgatamos, limpamos, fizemos uma bela... Vocês trouxeram uma coisa do Paulo Silveira Santos. Fizemos uma exposição com coisas pessoais do Paulo Silveira Santos, né? Que hoje... Caneta dele, a máquina onde ele datilografava, manuscritos, e quem colaborou muito para deixar tudo isso daí numa bela de uma exposição que foi a Clarice Bárbara, que tinha uma amizade muito grande com o Paulo Silveira Santos. Clarice Bárbara faleceu? Faleceu. Poxa, grande escritora, Clarice Bárbara. Uma pessoa também que ela tinha um convívio muito grande com o Paulo Silveira Santos, e depois do falecimento dele ela acabou conseguindo reunir todos esses objetos dele. Poxa, e onde nós fizemos e teve objetos? Onde será que estão esses objetos hoje? Já não, isso daí eu não sei. Eu sei que eu fiquei com um livro dele, que ele me emprestou. Está comigo até hoje, tem uma dedicatória. São Roque de outrora? Não. Um livro sobre casarões antigos e tinha alguns de São Roque. No casarão? Eu tenho fotos, eu posso trazer esse livro aqui, é do Bernardo Kucinski, que é da Faculdade de Arquitetura da Universidade de São Paulo. Eu conheço o Bernardo Kucinski, que escreveu um livro sobre os jornais alternativos. Não, eu não sei se é o mesmo, acho que ele é mais da área de arquitetura. Mas o irmão dele é Bernardo. Eu acho que então pode ser o mesmo. Escreveu falando Eu posso trazer aqui. Tem a dedicatória do autor ao professor Paulo Silveira Santos. Você poderia trazer legal, porque o Cultuísta está com um projeto conversando para preservar os casarões do centro de São Roque. Aliás, até vou perguntar depois para o Guto, infelizmente, né? Quais casarões, né? Porque daí já é uma coisa que, infelizmente, você vai ter que ter... O que tem hoje? Coisas novas, com cara de casarão. Só do lado de cá, aqui, que não está aparecendo aí ali em cima do cosmético. Então, só para fechar, essa exposição teve, essa exposição, essa homenagem ao professor Paulo Silveira Santos, teve uma apresentação uma audição com o Marco Pucci, né? Foi o Caparelli que ainda fez a apresentação do Marco Pucci, que eles são muito amigos e tal, o Caparelli foi lá. Teve o piano, foi o professor, o Dr. Reguengo, que emprestou um piano. Para pôr o piano lá em cima foi uma mão de obra do caramba. E se desafina o piano, meu Não, amigo. Então, depois teve que afinar. Era piano de cauda? Não, um piano comum, assim. Piano comum, mas não era um pianão, assim, desses... Mas piano não é fácil, Não é fácil, de forma alguma. E o Reguengo fez o empréstimo, nós ficamos muito gratos, foi tudo feito os agradecimentos. Então, foi uma coisa... Depois, no ano seguinte, como o Zé Fernando estava falando, tinha apresentação de teatro, lá foi o pessoal de Mairim, que nos ajudou muito, o Grupo Catavento se apresentou, foi uma semana também na festa de agosto. O Grupo Catavento e também uma peça de teatro que levaram com o pessoal de Mairim, que é Um Elefante no Caos, do Milor Fernandes. E que participava o Marco Aurélio Capitão, a Lisa Camargo, que acho que organizou essa peça, foi a diretora. Foi um pessoal muito bacana. Até um cara que fazia um personagem engraçado na peça era o Beléu, Eduardo Beléu, trabalhou também. Eduardo Beléu, onde andará Eduardo Beléu, rapaz? Então, o João Bide, todo esse pessoal participou. O João Bide participou, né, claro, no Catavento, na apresentação do Catavento. Então, foram essas apresentações que eram feitas na época do aniversário de São Roque. A gente tem que... Paralelamente às atividades da própria igreja. Né? Sem ter na época principalmente... Você tem a Brasitão também para realizar. Exatamente. Coisa. Não precisa ser na Praça da Matriz. Exato, você tira um pouco. E sem ter vamos dizer assim, contato até político e tal. Meu pai, nos anos de 67, 68, 69, trazia jogadores do São Paulo e fazia um jogo contra a seleção de São Roque lá no Paulista, que lotava. E nos anos 70, ele não trouxe só de São Paulo, ele trouxe um monte. Vieram mais de
15 jogadores aí, de várias equipes, e faziam essa partida, e mais o que acontecia? A renda ficava para a igreja. Então. Mas veja bem, era uma atividade fora, uma atividade lá no Paulistano, lotava aquilo lá. O primeiro ano vieram, parece que 6 ou 7 jogadores só do São Paulo, que ele trouxe, e pegaram um pessoal aí que não foi para a seleção, alguns jogadores que não foram colocados na seleção de São Roque, e jogaram contra. E aí fez parte da festividade. É claro que ele era amigo dos festeiros dessa época aí. Parece que até Caio Pontes foi um ano dessa época. Caio Pontes aí. foi festeiro em 71, se não me falha. Então eu acho que foi 71 o último ano. Veio assim, a hora que você falou Caio Pontes, apareceu na minha cabeça, 1971. Então acho que foi 71, que foi o último ano. Ele trouxe jogadores de várias equipes. 15 é até pouco, acho que vieram uns 20, veio um monte aí. Mas foi o último ano, depois não tem. Mas era alguma coisa fora. Como você falou, poderia ter atividades na Brasital a semana inteira, ou por 10 dias, que lá seria um local, no Recanto da Cascata, quer dizer, não precisa. Tudo bem, nós vamos fazer a barraca do pastel, vamos fazer as novenas, terminou a novena, o pessoal. Mas você pode ter outras atividades fora daí. Exatamente. Como o aniversário da cidade, não o aniversário apenas do santo. É da cidade. Porque aí até fica, a prefeitura acaba ficando até acomodada, né? Não, a igreja já vai fazer a festa, tal, já tem o evento. Mas se tem, eu acho que, por exemplo, o Largo dos Mendes, vem lá o parquinho, tudo bem, tem a criançada gosta, tal. Mas eu acho que o Largo dos Mendes, em vez de passar ali para a igreja ali e tal, a prefeitura poderia fazer atividades ali, sem ter o parquinho ali. Não sei, acho que a igreja não precisa de toda essa arrecadação. Não deixa, então, mas você falou, por exemplo, a igreja ela tem a parte profana dela, que ela faz os shows na Praça da Matriz, né? Tem o parquinho e tal. Digamos que os shows que a igreja monte lá para festividade, todo 10 dias, sei lá quantos aí que são os shows na praça, 10 dias de festa. O videotape do show do Roberto Seixas. Mas você não tem praticamente 1 ou 2, 3 atrações que são de São Roque. Então, nesses espaços paralelos, a divisão de cultura poderia estar estimulando os artistas locais. É isso. Quem sabe nós construímos um pequeno teatro aqui, já temos uma semana de utilidade para ele. Tá vendo? Além de trazer peças, de ser um local para até no esporte, você falou, no esporte. Eu acho que construir um pequeno teatro seleção de São Roque contra uma manutenção. Então, entende? Não é. Então, a gente tem que ter mais algumas atividades ali, né? Pô, eu acho que tem espaço, a cidade precisa ter. Precisa. Hoje nós estimular os artistas locais. Exatamente. Exatamente. É uma. Pode trazer artistas, alguma coisa. Você pode trazer qualquer época do ano, não precisa ser nessa, né? Deu uma travadinha. A gente deu uma congelada. É o satélite deu uma congelada ali. Deixa eu fazer o seguinte, a gente tá batendo um papo aqui falando da Praça da Matriz. E a turma tá. Então vamos ver como é que tá o povo aqui. O Zé Fernando é o nosso garoto Ibope. Boa tarde, amigo Vander Luiz, Ézio Donizete Marque, tá mandando boa tarde mandou 3 mensagens, boa tarde para cada um. O Roque Pires, boa tarde a todos. O Felipe Sobrinho, por que não está ao vivo no YouTube? A gente fez um teste essa semana no YouTube, mas ainda a gente não está transmitindo simultaneamente no YouTube e no Facebook. Porque no Facebook a gente tem uma maior repercussão. E o contato direto. O contato também, que a gente fez e não estava conseguindo as mensagens. Então a gente está bolando esquema, né, Lucas? Para em breve transmitir simultaneamente no Facebook e no YouTube. O Roque Pires, você falou, ele o Pita. Eu me encontrei com ele na feira outro dia, que eu estava com meu tio na feira e nós Batuíra. Conversamos. O Batuíra, nós conversamos um pouco, ele falou que vai conversar com você para vir no programa. Vamos combinar, traz aqui, porque ele jogou futebol, né? Nós conversamos lá na feira e ele falou isso daí, que gostaria de participar do programa. Opa, lógico, o espaço está aberto aqui para a gente falar de muita coisa. E o resgate da nossa história, tá, seja esportiva ou qualquer uma. Qualquer coisa. Eu estou precisando. Pessoal do teatro aí, viu, vocês podem me ajudar? Eu não peguei essa época, mas a Pedro Vaz era a Rua do Inferninho, né? É no Inferninho?
É zona, né? Zona. Inferninho é uma boate, por exemplo. Inferninho é uma boate. Então vamos perguntar para quem de prostituição. Qual que é a diferença do inferninho e da zona? O tema de hoje à tarde. O Inferninho era, por exemplo, uma zona, né? Uma zona. E aí... lá eram essas casinhas. Vocês pegaram o tempo da Pedro Paz, que ainda era... Não, eu conheci depois que saiu de lá. Muito tempo. A Beija-Flor, que era, digamos assim, a comandante, né? E não tinha a Mamãe Dolores também lá? Não, era Beija-Flor. Beija-Flor? Tá. Aí ela foi morar na Getúlio Vargas, por ali, então tinha muita idade e tal. Né? Eu tô precisando. Então isso daí de que ano foi ali? Isso aí foi 50 e pouco. Nos anos 50 acabou depois fora do ar, né, para não comprometer ninguém, eu preciso que você me passe o nome de 2, 3, 4 pessoas que frequentavam lá, que uma pessoa me pediu... 3, eu passo 50, 60. que mais tem é isso. Depois vocês me passam aí sem levantar. Agora, porque eu tô precisando para uma pessoa que pediu, que quer fazer uma pesquisa, entendeu? Mas e as mais recentes aqui, depois que teve aí algumas aí na rodovia? Na rodovia Raposo Tavares, né? Tem algumas aí que... tinha. E fecharam, né? Não tem mais a Grota, não tem mais a Perina. Tinha o Trocadeiro, tinha uma... Trocadeiro também? Pinheirinho. Pinheirinho. O cara conhece tudo, né? Eu ia lá só para colocar fichinha. Tem uma brincadeira, né? Que o falecido Paraíba, né? O Paraíba, grande Paraíba. Falecido Paraíba, ele era presidente da Câmara e tal. A turma fala, Paraíba, você foi visto lá na Perina, lá. Ele pegou e falou assim, o político tem de ir aonde o povo está. E aí também tem a história de um cara que um dia ele chegou para um policial, né? E falou assim, não sei como foi a história, falou assim, eu vou denunciar os policiais que eu tenho visto aí em certas casas da cidade, eu vou denunciar, eu vi tal pessoa, vou falar o que esse cara tá fazendo lá fardado. Aí esse policial mandou um recado pro cara, eu estava fardado e trabalhando, agora você terá mais dificuldades para explicar. Eu estava fardado e fui atender uma ocorrência, é a coisa mais fácil que eu tenho para justificar. Claro. Agora, você já não sei como é que o que você vai ter. Aí o cara achou melhor que tudo deixa bem, quieto, deixa quieto. O Luiz Capi, que é um grande fotógrafo, está acompanhando a gente. Chiquinho, parabéns pra ele. Pintura Pó. Chiquinho, manda um recado para mim aqui, porque começa o Campeonato Municipal nesse fim de semana, mas eu preciso que você mande a mensagem, que aliás tinha falado com o meu amigo Marcelo Gouveia também, porque por conta das chuvas, pode ser, atenção, pode ser que seja adiada toda a rodada de abertura do campeonato da primeira, segunda, terceira divisões, porque está chovendo muito e para preservar o gramado. E, inclusive, aí depois o Marcelo Gouveia vai confirmar para mim, mas pode ser que também a final do futebol da Jaizan, que está previsto para esse fim de semana também. Mas, por enquanto, está tudo marcado. Depois se manda para mim aqui, tá bom, Chiquinho? Se adiar, vamos trabalhar para fazer, né? Vamos. Chiquinho não precisava fazer abertura, não só encerramento. Eu falei lá que teve o Marco Pucci, o professor Paulo Silveira Santos, também houve uma exposição dos artistas plásticos de São Roque, né? Exposição de quadros. O CAP mandou uma mensagem aí, eu me liguei nesse lance aí. E você sabe o detalhe? É que os quadros ficavam à venda. E houve algumas vendas também. Sim. Então é uma maneira. Sim, houve negócios lá, entendeu? Sim, então, quadros do Ednelson Franco, quadros do Murilo Silveira, minha mãe expôs. Do falecido sua mãe. Minha mãe exatamente. Vendeu, do Franco Mazotto. Vendeu. Isso daí foi inclusive vendeu. Atrás, Inclusive ela vendia. Então. E não só ela, como Murilo, outros. Porque as pessoas que estavam na festa de agosto subiam ali naquele salão do São Paulo Clube, iam lá e acabavam gostando, entendeu? O artesanato. E depois ficou um tempo no Colégio bonito. São José. Isso, exatamente. Ficou um tempo no Colégio São José. São José também, exatamente. Na capela do colégio. Havia essas coisas também. Esse é muito legal. O Antônio Carlos, que é o meu amigo Fico, ele falou, olá, Wander, estou acompanhando a matéria. Um grande abraço. Bom, deixa eu agora falar de um assunto. A Praça da Matriz já estava movimentando ali, o pessoal está chegando e tal. Zé Balai, ontem nós falamos aqui, Zé Fernando, ontem a gente falou do ônibus. A questão do ônibus em São Roque, a passagem subiu de R$ 3,60 para R$ 4,20. Não subia há 3 anos, então teve aí 16% de aumento. E ontem o Rafael Marreiro, que apresentou lá um decreto legislativo. Projeto, mas é decreto legislativo. Projeto de decreto, decreto depois legislativo. Ele se torna decreto se aprovado, né? Para cancelar esse aumento aí e proibir que se tenha aumento até 31 de dezembro.
Tem isso também lá o detalhe. E aí, ontem a gente teve informação aqui que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação deu parecer contrário. Então, na segunda-feira, como antecipou o Niltinho Bastos, presidente da Câmara, nós vamos ter a votação do parecer. E se o parecer for mantido, parecer contrário, acabou o projeto. Agora, se o parecer for derrubado, na outra semana, dia 24, o projeto irá à votação. Hoje pela manhã teve uma reunião na Câmara Municipal de São Roque, informação que eu recebi que foi uma reunião concorrida, porque não estavam somente os vereadores da Comissão de Obras e Viação e Serviços Urbanos, então que é o Rafael Barreiro, o Rafael Tanzi e o Etelvino. Que é o presidente, né? 13 vereadores compareceram, mais o prefeito Cláudio Góes. O Cláudio Góes explicou toda a situação que está ocorrendo, que ele falou que ele não poderia dar aumento antes, porque a Aviação São Roque não estava prestando um bom serviço. A partir do momento que agora tem uma nova empresa, ele concedeu esse aumento, mas os vereadores reclamaram, achando que a prefeitura avisou muito em cima da hora. Eu acho que primeiro esse ponto. E só o detalhe, vai ser votado segunda-feira, hoje não tivemos nenhuma decisão assim, olha, vai baixar o preço, não. Sugestões e na segunda-feira tem a votação do parecer. Zé Balaio, é fácil definir o valor de uma passagem? É difícil, é muito difícil. Você não é simples a situação que aponta para um reajuste de passagem. Você não consegue fazer isso daí rapidamente. Tudo bem que São Roque está com esse represamento de 3 anos de reajuste, mas tem que ser feita uma série de estudos para que seja justificável, principalmente no momento de crise econômica, né? Então é o que se espera que tenha sido feito. Que se chegar a um valor que seja fácil de demonstrar que ele é o valor aqui. Qualquer consulta que seja feita com técnicos e tal vai indicar que é um valor que esteja bem próximo da realidade, das necessidades da empresa para continuar operando o serviço com qualidade e tal, né? Você falou uma coisa, Zé, perdão, interrompendo, que com a experiência como vereador, e depois junto com o seu pai, né, o Zito Garcia como prefeito e você como vereador... que não é fácil, cara. Não é fácil, hein? Não é fácil, porque tomava pancada na Câmara. Então, é difícil. E falei, dos dois lados. Para mim foi um orgulho, por 2 ocasiões, ser vereador. Uma honra de você um orgulho, uma honra. Não é fácil. Ser vereador, tendo o pai como prefeito e poder auxiliá-lo na medida do possível e manter um equilíbrio nisso para não deixar transparecer uma certa predileção pelo filho, no caso do meu pai, né? A gente sabia jogar esse esse vereador, então, não só na Câmara. Ao mesmo tempo, a gente tem que debater. Eu tenho um certo conceito como vereador, porque também passei por esses momentos sendo filho de prefeito e nas discussões nunca ninguém falou, pô, você está isso, você é aquilo, você está sendo beneficiado. Raramente a gente ouvia alguma... Às vezes, por ser filho, demorava mais para ser atendido. Não, então quase nem... A gente fazia mais pelos outros, né, do que por mim mesmo, entendeu? Tanto é que minhas votações nunca foram votações de arrebentar. Uma vez eu fui o vereador mais votado, depois as minhas votações foram sempre ali suficientes para a reeleição. Se eu tivesse me prevalecido do fato de ser filho do prefeito ou da amizade que tive com o Luiz Cláudio quando ele foi chefe de planejamento, então eu teria sido mais votado diversas vezes. Não foi o que ocorreu, porque eu tenho esse tipo de conduta coerente com a minha formação ideológica e com o que eu busco para resolver problemas da comunidade de uma forma mais justa possível para atender os mais necessitados. Então... Não, realmente foi uma experiência, foi muito boa. Agora o seguinte... E com a oposição também batia. A oposição bate, entendeu? né? Meu Deus. Então eu tive essa experiência dos dois lados. Por isso que às vezes a gente... Você foi oposição alguma vez? Fui. Eu fui vereador, né? 5 vezes, né? Então mas a primeira... Com o Mário Luiz. Com o Mário Luiz era a situação. Com meu pai e depois com meu pai novamente. Então 2 vezes eu fui oposição. Uma com não fui bem oposição. Com o Sanches eu fui oposição. Depois ao Wagner, começamos tentando uma aproximação com o Wagner, depois nos afastamos, né? E depois com o Efaneu, num primeiro momento nós fizemos uma coalizão, demos toda a sustentação para que ele tivesse maioria na Câmara e fizesse um governo ali que estava sendo necessário, saindo do governo meio conturbado, né, do Wagner Nunes. Então nós demos um apoio inicial ao Efaneu, fizemos uma coalizão, anunciamos em jornal,
fizemos uma reunião pública onde foi apresentada esse apoio nosso a ele, e depois as coisas desandaram um pouco no nosso ponto de vista e nós fomos para a oposição a ele. Aí meu pai voltou, né, na Deixa eu só falar só o seguinte, antes de a gente falar aqui de novo do aumento do transporte público, o Zé Fernando Rabechini, que está de olho aqui na internet, o que você tem, que chegou de mensagem aí? O Chiquinho lá da Pintura Pó, Vander, está cancelado os jogos. Os jogos, então, não teremos nesse final de semana a abertura dos jogos do campeonato municipal, Isso. primeira, segunda e terceira divisões. Está tudo adiado. Adiado. Então vamos aproveitar, né, Chiquinho? Vamos batalhar aí. Vamos fazer abertura, porque é só encerramento. Porque vamos fazer abertura, puxa vida. Isso aqui eu não poderia ir nesse fim de semana, que tem o bingo Por lá isso da que Sociedade nós acertamos a animais, chuva, entendeu? E então eu não poderia ir, então pedi para chover. Olha a coincidência, Chumbinho. Deu, tudo né? isso coisa na vida. Olha a coincidência. Olha só que coincidência boa, hein? Tá vendo? São Pedro acertou. Aliás, nós tínhamos conversado com ele, mas fica só o crédito Pedro, para Narciso Verniz, está tudo conspirando fica só a favor. Crédito fica só para São Pedro. E só o detalhe, né? Que o Marcelo Roque não fique bravo comigo, que ele vai casar amanhã e com chuva. Poxa vida. Mas eu também casei com chuva porque quando eu era pequeno, minha mãe fazia doce e eu raspava a panela. E a mãe sempre falava, se pode raspar a panela, o doce que é uma delícia. E a Márcia também raspava a panela, é uma delícia. Só que falava, vai chover no seu casamento. E eu sempre gostei de raspar a panela do doce, entendeu? Então faz um doce lá, vai chover no seu casamento. E choveu pra valer, entendeu? Então confirmou. Então o Marcelo Roque raspava a panela. Vai casar sábado? É amanhã, popular amanhã. Então pode ser que pare a chuva. Não, mas... Precisa ver as informações meteorológicas, né? Final de semana. Imagens ao vivo da praça, e aquele senhor tá ali na praça lá, tá procurando alguém pra fazer um rolo ou não? Não, parece que tá meio mancando. Ele tá com um relógio moderno, não é, não. Mas deixa eu fazer o seguinte aqui. Zé Balaia. Como é que se define? Você depois teve uma experiência em São Paulo também. Para pegar uma passagem de ônibus, fala, 3,20, 3 anos que não sobe, pega-se só o índice IPCA ou tem que se analisar ônibus, trajeto? Como é que funciona isso? Então, não é complexo, não é uma fórmula fácil? Não é uma fórmula fácil. Conte um exemplo que você até consultou uma pessoa. Por exemplo, quando qualquer reajuste que você faça em preço público tem reação, né? Claro. Principalmente no momento de crise econômica. O que a gente busca é procurar fazer com que esse reajuste seja adequado e justificável, né, para a população entender como foi feito esse reajuste e aceite, né, de uma forma, digamos, compreenda pelo menos, né, que houve a necessidade daquilo. Mas não é simples você definir, porque envolve uma série de situações que precisam ser consideradas. A lei do sistema público, de transporte público, que foi aprovada em 2015, né, ela define alguns critérios para você chegar num valor justo da tarifa. Mas você tem que considerar os carros que estão em operação, o ano deles, o desgaste, as linhas que ele percorre, entendeu? Se elas são íngremes, se elas são aclive, declive, terra, enfim, quilometragem, extensão, uma série de coisas aqui. Até dos funcionários, né? Os reajustes dos que foram aplicados aos cobradores, aos motoristas, aos mecânicos, enfim, é todo um complexo que faz parte para você chegar a um preço final. Então, eu creio que isso deve ter sido observado para se chegar a esses 16% de reajuste, né? Você tem que considerar, claro, o período em que ele não foi aplicado. Houve inflação, houve uma série de correções aí nos insumos todos, entendeu? Então tudo isso deve fazer parte de um estudo que aponte. Você falou de um exemplo, né? Quando foi dado um reajuste no governo do Zito, houve muita crítica, parecida com o que está ocorrendo hoje, com maior intensidade. Houve passeata, houve imprensa, veio, a televisão regional teve aí, a TV tem, uma série de coisas, houve a manifestação das pessoas que defendiam na parte do governo, né? Eu me lembro que foi o Caparelli que atendeu ele era procurador jurídico, ele que atendeu a imprensa, meu pai não estava em São Roque.
Então, quando a imprensa veio, foi procurar, para que não ficasse aquela velha história que o prefeito foi procurado e não estava, fugiu, alguma coisa nesse sentido, o procurador jurídico foi lá e deu as explicações pertinentes para dizer o porquê daquele reajuste. Mas foi feita uma manifestação. A Câmara tentou, da mesma forma que está tentando agora, tentou anular o decreto, houve todo um embate nesse sentido e tal. Então, nesse período da solicitação da empresa para aumentar a passagem, houve todo o cuidado para que o reajuste fosse feito dentro disso que eu acabei de falar. Um reajuste que fosse razoável para satisfazer a solicitação da empresa e que não afetasse tanto o bolso do usuário. E observando todos esses critérios que eu falei anteriormente. Mas eu também tomei o cuidado e consultei um amigo, que é o Hugo Pietrantônio, um engenheiro, uma pessoa muito capacitada, inteligentíssimo. Ele é especialista em transporte coletivo pela Universidade de São Paulo, ele é engenheiro, ele é economista, enfim, eu consegui localizá-lo, falei com ele e disse a ele dessa polêmica que iria ocorrer, né? Foi antes do decreto, e ele me disse, olha, Zé, é muito difícil você definir uma passagem assim rapidamente, tem que ter feito um estudo e tal. Eu disse tudo que tinha sido feito. Ele não me deu, não quero até envolvê-lo nesse sentido, ele não me falou se o reajuste era justo, era acima ou abaixo do que era o correto, né? Ele não deu opinião nesse sentido, mesmo porque ele não foi contratado para fazê-lo. Ele só foi uma conversa amigável e ele explicou que se tivesse sido tomado todos aqueles cuidados que ele elencou e que eu refiz aqui agora, você estaria próximo de um preço, de um reajuste justo, né? Agora, Zé próximo, nunca você vai contentar. Aqui a informação vai chegando, o que está falando o Chiquinho Pintura Poi? Olha, o Chiquinho está falando que os jogos da Exam também estão cancelados. A final, é só a final? É só a final, perdão. A final entre Metalur e Cefre. Entre Metalur e Cefre está cancelado. É cancelado não? Adiado, né? Adiado, que seria no Quintinão. Isso, e que nós vamos fazer sim a abertura, viu? Tá? Opa, vamos lá fazer a transmissão. Vamos fazer a abertura e eu queria mandar um grande abraço ao meu amigo Paulo Mazeto. Ele mandou uma mensagem para você aqui também? Olha, claro. Paulo Roberto Mazeto. Trabalhamos por 5 anos junto na Jurid, diretamente. Nós trabalhávamos no faturamento e trabalhávamos direto. E emitia muita nota lá? Nota, vendia muito? O dia inteiro. Nossa, a Jurid na época faturava. Mas muito. Que bom, rapaz. Não, era ótimo. Infelizmente ela deixou nossa cidade, mas era uma empresa sabe que a gente tem a Jurid, que agora está em Sorocaba, e aqui em São Roque era Ferodo anterior, depois virou Jurid. Antes disso, Breckfalha. Era uma empresa americana. Então, foi aí que começou. E agora a Jurid, que está em Sorocaba, Bendix, ela comprou a marca Ferodo. Comprou de volta. Então tem na verdade é a Bendix, não é a Jurid. A Bendix comprou a Jurid aqui do Brasil e comprou agora a marca Ferodo, que é uma marca inglesa, né? Pois você vê aí. A marca Ferodo era boa, pagava por semana, né? Era bom trabalhar. Tipo inglesa, assim, você recebia todo sábado. Semana inglesa? Como eles fazem lá, né? Você trabalha, você ganha por semana. Jogador de futebol ganha por semana. Ganha por semana. Ganha por semana. Eles recebem toda semana, sai a parte do salário deles. É assim que funciona. E a Ferodo aqui em São Roque mantinha esse sistema. Mantinha esse sistema aqui no Brasil. Poxa, que legal. O americano faz isso também. O americano também? O americano também faz isso. Cópia são os inglesinhos. Que a turma fala que às vezes você não precisa nem... Tá tudo ali, você tem semanas com tudo, 5, tem meses com 5 semanas. Você recebe direitinho, sem problema. Você ganha por semana. Você não tem salário mensal, você tem salário semanal. Você ganha, por exemplo, $1.000 por ano, esse $1.000 dividido nas 50 e tantas semanas. 48. Isso aí. Pô, então a gente está falando aqui de transporte público, você pode mandar também aqui a sua mensagem. Agora, hoje, o prefeito Cláudio Góes falou, você acha que o que estão falando do Cláudio Góes? Cláudio, sabe que tem um espaço aberto aqui, para você vir aqui bater um papo com a gente. O que a gente percebeu, que o aumento era inevitável, né? Aliás, tem gente que não quer que fale em aumento, quer que fale em reajuste, né? E mesmo o pessoal acima da inflação, do sindicato que vai ter o reajuste do funcionalismo, né? Então sai lá, o prefeito dá tantos % de aumento. O pessoal do sindicato fala, não deu aumento, deu só reajuste, a correção. Então esse reajuste, esse aumento, né? Porque mexe lá no bolso, né? Porque a gente percebeu, e o Cláudio tem um espaço aberto aqui, que o aumento era inevitável.
Mas parece que mais uma vez estão falando que o Cláudio poderia ter se comunicado mais com os vereadores. É isso que a gente percebeu ontem aqui, né? Pela participação do vereador Rafael Marreiro e depois também do presidente da Câmara. Presidente da Câmara, principalmente. Todos disseram que as coisas foram feitas assim, meio que sem consultá-los ou pelo menos alertá-los. Olha, vai. Agora me diga uma coisa, você com toda essa sua experiência, que vou até falar olhando lá para os nossos. Né? Olhando bem para eles lá. Câmera nele. Os vereadores, se fossem avisados com 10 dias antes, eles fariam alguma coisa ou iam só empurrar para o problema do prefeito? Me responda com o coração. Isso com o coração. É difícil porque veja bem, como eu falei ontem naquela entrevista, naquela participação do vereador Marreiro, eu falei o seguinte: a Câmara aprovou o sistema de transporte coletivo e num determinado artigo da lei, ela delega ao prefeito, ela autoriza o prefeito a fazer o reajuste por decreto. Então, é claro que se a Câmara deu essa autorização, o prefeito vai fazer no momento que ele achar melhor, porque ele é o chefe do executivo digamos, o relacionamento da empresa e do usuário é com o prefeito, não com os vereadores. Eu até sugeri ontem que seja aberto um canal na forma de um conselho de usuário, onde a população tivesse um canal onde ela pudesse falar com todas as partes envolvidas. Podia ser até na Comissão de Serviços Urbanos da Prefeitura, da Câmara Municipal, tendo lá uma reunião mensal. Deixar ele viradinho, que ele é direcional. Então, aí, por exemplo, mensalmente, quinzenalmente, o cidadão sabe que numa reunião vai estar um representante da empresa e um representante do Departamento de Planejamento da Prefeitura para ouvir reclamação, para ouvir sugestão, enfim, criação de novas linhas, reclamação de que determinada linha não está satisfatória, tem que aumentar o horário, etc. Então, nesse sentido. Então, você tem essa diferença, é uma ação executiva. Mas você tem também, posteriormente à sua ação executiva, tem a reação política da população e dos vereadores de oposição, que é normal em qualquer situação. Então, o povo não gosta de que mexa no bolso e os vereadores de oposição vão defender essa posição popular. O que você tem que ter é os seus vereadores, a sua bancada, preparada para explicar o que aconteceu, defender a situação, que sob o ponto de vista, é difícil você defender reajuste, mas se você estiver convencido, você tem um líder lá, você tem a sua bancada, que vai ter elementos para poder explicar. Ó, foi feito isso, a planilha está aqui, vamos discutir. Se isso foi feito, o prefeito pode estar até tranquilo, porque ele tomou uma medida administrativa necessária, mas conversou com a bancada que dá sustentação a ele na Câmara, pelo menos com o líder. Claro que se você divulgar 10 dias antes, é difícil, a oposição vai fazer um movimento, não vão deixar, parará. Eu perguntei isso então, normalmente é feito assim, um decreto se baixa ele, mas você tem que ter uma retaguarda que te dê a sua sustentação posteriormente. Eu perguntei isso pelo seguinte: quando houve aquela manifestação toda em São Paulo... Dos 30 centavos. Isso, dos 30 centavos. Bateram-se à vontade. Eu estava no metrô, várias vezes eu peguei metrô e via o pessoal ir convocar as pessoas, e convocar até de uma forma covarde, porque você vai no metrô e você não explica nada. Você, nós temos que ir lá pôr a bandeira, então o cara ali vai abaixar a passagem, ele pega e vai. É uma forma até covarde de fazer as coisas. Mas é assim mesmo, tudo funciona assim. Bom, então eu diria que é o seguinte: eu vi baterem à vontade no governador e no prefeito na época. Não vi um vereador vir a público defender o prefeito e um deputado vir a público defender ou até mesmo criticar. Eles simplesmente colocaram o rabinho no meio das pernas e falaram: problema do prefeito e do governador, danem-se. Por isso que eu fico um pouco preocupado com essas manifestações assim de... É difícil encontrar quem defenda, porque vai ter o desgaste político. Não, né? exatamente. Exatamente. Aquele cara que defendeu. Exatamente. Esse que é o problema. Então, se você falar antes... É fácil falar. Mas, José, não vá dar aumento, eu também falo. Mas, José, eu não sou nem. Eu não sou nada, mas também falo. Não, eu sei, mas se você tem os números que possam sustentar que aquele reajuste
era necessário para compor toda essa situação de uma nova frota que chegou? Então, é uma situação nova, tudo bem. Se você tem os números, se você tem embasamento, e você é acha possível defender que, como não? É possível. Então você acha é possível defender se você acredita naquilo. Se você não acredita, então você cruza. E você acha que teria? Deixa o circo pegar fogo. E você acha que teria? Não, hoje? Não o vereador, hoje? O vereador Zé Balaio envolvido. Eu estou dizendo o que você conhece da política. Vereador eu defendi. Sim, o que você conhece com a política. Não mas o seu. O seu a partir do momento que você seja chamado desde o início. Fala, olha, acho que a gente vai ter que dar tantos por cento. Eu cito o exemplo que eu sabia. Você fala, olha, puxa, mas nós vamos dar 20. Não, vamos chegar aqui. Com 16 eu acho que dá para defender. Agora, quando chega o prato pronto, olha, subiu 16, me defende. Mas o prato pronto, o erro está aí. O prato pronto, você bate à vontade mesmo. Agora, fazer o prato, eu acho que também... É difícil porque a oposição vai chegar na tribuna, por exemplo. Vai chegar na tribuna e falar assim, eu quero que venha algum vereador do governo falar, defender, explicar esse reajuste. Não vai ninguém, porque não estava sabendo. Então, aí fica meio complicado sob o ponto de vista político de quem apresentou o reajuste, que é o caso do prefeito. Né? É isso aí. Outro detalhe, eu acho que também a passagem agora foi para... quanto foi? 4,20, né? 4,20. Se tivesse uma reunião, falar agora nós vamos reduzir a passagem, também não seria legal. É claro que eu quero que a passagem tenha um preço acessível. Mas depois que deu 4,20, você fala, não, nós vamos reduzir, deixar para 4, porque a gente fez um estudo. Então fez o estudo depois. Então, isso daí é como depois que definiu... Isso aí politicamente. É amadorismo, isso aí é amadorismo. Depois que definiu o preço... Se você reduzir, é porque você vai explicar que essa passagem tinha um sobrepreço. Então, se você vai falar, então tem um plus aí que é... Definiu o preço, vai o preço. Definiu o preço, você tem que ir com ele. Aí vai embora. Aí então fez o estudo anterior. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa foi, entendeu? Eu falei com foi muito, assinou embaixo que a empresa pediu. Então, quem manda no transporte coletivo é a empresa ou o poder público? Agora, uma outra questão. Falei com o Niltinho Bastos e ele falou o seguinte, que não se falou em redução, não vai se chegar numa redução da tarifa, mas que a empresa, aliás, o espaço está aberto para mirar, a gente até que eu mantenho contato com o Elton, né, que está sendo a nossa ponte lá, para que o pessoal venha aqui, sempre a ideia de discutir, isso é ótimo. Quem é as empresas e tal. E o Niltinho falou o seguinte, vai se pensar numa possibilidade dos bairros mais próximos ter uma tarifa mais barata. Uma cidade como São Roque, que as distâncias mais longas, São João Novo, Mailasca, dá para fazer uma tarifa menor da Vila Amaral? Como é que... Se São Paulo, que é grande... É única, não tem. Como é que controlaria? Não sei como é que é o equipamento hoje. Você não tem já esse cartão que você pode descer? Então, mas aí como é que você vai fazer? Na linha da Vila Amaral é um preço. Na linha de São João Novo... Não, isso não. Não, mas ele falou isso de ter... Cidadão utilizar o cartão... Cidadão. Isso eu acho difícil, viu, Wander? Então, mas isso que falou de ter uma tarifa menor para bairros mais próximos. Acho que é difícil, né? É difícil de implantar. Eu não sei se tem isso em alguma cidade. Não, mas não sei. Também se foi uma ideia ventilada. Outra coisa também que se falou... O vereador Marreiro, desculpe, o vereador Marreiro falou ontem aqui daqueles confins lá da... Itapetininga tem? Tem 2 tarifas municipais? Então, você vê, um exemplo aí. Tem que buscar experiências que dão certo em outros lugares e tal, né? O vereador Marreiro falou ontem aqui dos confins lá de São João Novo, que... Julião, ele falou, Ponte Preta... do centro, que o pessoal tem que vir a pé e tal. Poderia você pensar em sistemas de alimentação da linha principal. Como é que é isso? Vai um ônibus e depois vai uma van? Um micro-ônibus, uma van, alguma coisa na forma do transporte escolar. É claro que eu estou dando aqui uma sugestão e que para implantar isso não é simples, né? Precisa um estudo. Então, mas você claro, adequar os então veículos, vai até Canguera e agora quem quiser em outro bairro ali... Como transporte escolar, as crianças saem dos lugares mais longínquos do município para que elas são buscadas pelo transporte escolar e vão até a escola. Aí a van traria o usuário até... Para que pelo menos minimize esse problema, que você consiga... Isso é uma sugestão. Agora, se ela pode ser implantada, pode até ser inviável, mas é uma sugestão. Mas é uma coisa que merece estudo. Outra coisa, a integração, como a gente tem 10 minutos, São Paulo é assim, né? São Paulo é assim. Então, integração.
a pessoa tinha que pegava o ônibus São João Novo, chegava no terminal rodoviário, aí dentro do terminal ela poderia pegar um outro ônibus, por exemplo, vai para Catarina. Então ela fazia essa interligação só dentro do terminal. Desde segunda-feira, essa integração pode ser feita em qualquer ponto. Então você está vindo de São João, quando chegou ali perto das lojas 100, bilhete, você desce. E você não precisa ir até a rodoviária. Nisso que você desce ali perto do Largo dos Mendes, já está vindo o ônibus que vai para Catarina. Você já pode embarcar ali. Se não corre o risco, por exemplo, de você estar quase chegando no terminal e sair o ônibus que você queria. Tem que esperar meia hora, 40, uma hora para o próximo. Então falou que com isso você vai ganhar. Só que a empresa, o Elton falou para mim, que começou já com 45. A informação que até veio, o pessoal da prefeitura comentando, que era 30 e a prefeitura conseguiu passar para 45. Agora estão pedindo uma hora. Estão pedindo uma hora. Você acha que esse tempo de integração, mas essa definição desse tempo também, ele deve ter feito um estudo, né? Quanto se demora de São João Novo ou de Canguera, que é a linha mais distante, para chegar? Corre o risco do pessoal pedir um tempo bem elástico e ele voltar para casa com a mesma... 2 horas. São Roque, 2 horas então, é um tempo. Aí seria, entendeu? Aí seria metade do preço, né? Então ele estaria fazendo a ida e volta da Mas casa será dele que ele conseguiria pegar? Isso não sei como que seria essa parte técnica. Ele faz alguma coisa rápida. Então, mas tudo bem, ele vem com o ônibus São João Novo. Ele desce, faz uma coisa rápida e vai pegar a mesma linha que é para o São João Novo. Talvez o sistema poderia... ele não pode da mesma linha fazer a integração. Mas seria uma parte técnica, né? Para evitar isso que a pessoa vem... Quando começou a chover na praça, hein? Mas nós estamos firmes aqui. Olha, o Michel Flávio disse que a tarifa única ela é injusta, porque às vezes você usa 2 quilômetros e paga a mesma coisa. Michel, eu tenho para dizer, da minha parte, para você o seguinte... Nos anos 60, com certeza em São Paulo tinha essa tarifa diferenciada em algumas linhas. Você pegava aqueles bilhetinhos verde, amarelo, azul, era um monte de cor, você pagava. Eu sempre que eu ia muito a São Paulo de trem e usava o transporte coletivo lá, o ônibus, ou na época se falava circular. Nós usávamos circular. E justamente quando se começou exatamente a ter bairro a bairro, que antigamente ia tudo para o centro, do centro se espalhava, era por aí. Quando começou a ter bairro a bairro, houve. Hoje em dia, eu acredito que é meio inviável. Por isso que eu acho que teria que ter um equilíbrio. O preço da mais distante com a mais curta e ter um equilíbrio que faça a empresa... também compensar. Não ter prejuízo e compensar. Então você tem que equilibrar. Ela custaria R$1,60, vamos dizer, R$5 para ir até Mailasque, mas em compensação para usar aqui é 4. Então vamos cobrar aí. É 3. Então vamos fazer uma média de 4. 4,20, 4, tá? Fazer uma média. Entendeu? Eu penso dessa forma. O que tem que considerar é o que está na lei que foi aprovada, entendeu? Se tiver na lei. Toda alteração que for feita, depois ela vai ter que fazer. Tem que mandar um projeto de lei para alterar a legislação. Agora, hoje a lei dá lá todos os critérios que precisam ser observados. Um assunto chato que envolve a questão do trabalho. Mas São Roque tem cobrador. E já em várias cidades não se tem cobrador. Agora, eu entendo também que para o prefeito, fala, não, tudo bem, veio uma nova empresa sem cobrador. A gente sabe a dificuldade de emprego hoje, vão ficar sem cobrador. E é uma grande covardia, porque os cobradores, normalmente, eles não têm outra profissão. Eles não têm outra profissão. São Paulo não conseguiu se livrar totalmente dos cobradores. Ainda tem linha. Mas o que eles fizeram? As empresas e o poder público trabalhou fiscal, exatamente. Tem metrô que não tem maquinista. Não tem mais maquinista. Não tem mais maquinista. E às vezes o cobrador ele quase não tem estudos. Às vezes não estou dizendo que é todos, mas é a maioria. Existem diversas empresas que ficam preparando o cobrador para outras funções, mas você não pega todas. Então o poder público também precisaria dar um pouco de estudo, cursos, fazer alguma coisa e não simplesmente demitir e baixar o custo da passagem. Eu conheço diversos cobradores que são motoristas hoje. Porque sim. Cobrador diversos, e muita coisa que acontece o seguinte, o cara datilógrafo não tem a datilografia, olha, o cara tem uma profissão, o cara limpava a máquina de escrever, fazia manutenção. Acabou. Quer dizer, as escolas de datilografia acabaram. Então tem algumas profissões. Vai ser totalmente então vai se adaptando. Vai se adaptando, tem que se repensando. Vai se adaptando. É isso aí. Mas é um choque complicado. Cada vez mais nós temos que ter as nossas comodidades, quer dizer, cada vez mais nós vamos engordar, né? Então, não fale. O resto é tudo conversa mole, viu?
Você não muda o canal de televisão mais. Você não dá 2 passos para frente. Você quer o quê? Ficar magrinho? A não ser que você tenha algum problema, outros problemas, né? Então é isso aí. Então cada vez nós vamos engordar mais e cada vez nós vamos ter outras coisas para nossa comodidade. Deixa eu só fechar, semana que vem a gente pode falar desse assunto, essa determinação da primeira vara de São Roque, o juiz doutor Naim, determinou que a prefeitura tem que cortar 106 cargos em comissão. Você deu uma lida lá um pouco, dá para dar uma resumida, Zé Balai, disso daí? Veja bem, aí ele entrou, primeiro que uma ação civil pública, né, proposta pelo Ministério Público. Só para explicar, Ministério Público, promotor, quer dizer, alguém, promotor, recebeu uma denúncia ou ele por iniciativa dele. Como não dá para saber aí se teve uma denúncia, mas parece que ele está acompanhando isso já há algum tempo. E a função do Ministério Público? Dele, então, o que foi detectado é que ao longo dos anos, de alguns anos, os cargos em comissão foram sendo criados e, digamos assim, maquiados, né, para que eles se tornassem de livre nomeação e não preenchidos por concurso público. Então, o Ministério Público detectou essa transgressão ao artigo 37 da Constituição Federal e entrou com essa representação e já foi dada uma sentença. Tem prazo e tudo para que o prefeito tome as providências, vai já para uma segunda instância, né? E tem 6 meses para ele tomar as devidas providências apontadas na sentença. Agora, ele pede a declaração de inconstitucionalidade de 20 leis municipais. Então, os jurídicos que passaram ao longo desse tempo é que tem que dar as explicações por que fizeram. Boa parte delas foi no governo Efanel. E não é exclusivamente da educação, né? Tem algumas outras. Não, tem outras também. Tem outras funções. O Jornal Democrata, ele trouxe nessa sexta-feira para a gente fechar a relação. No processo, constam como irregulares os seguintes cargos. 1 cargo de assessor consultor, 1 de assessor administrativo, 4 de supervisor de limpeza, 30 cargos de vice-diretor de escola de educação básica, 48 cargos de coordenador pedagógico de educação básica, 1 cargo de supervisor de manutenção de parques e jardim, cargos de supervisor escolar de educação básica, 1 cargo de supervisor de chefe administrativo, 2 cargos de supervisor de assistência comunitária, bem-estar social. 1 cargo de assessor técnico lotado no gabinete do prefeito. Mais um. 3 cargos de supervisor chefe de serviço administrativo lotado na divisão de assistência social. Assistência social dá mais 3, né? E 1 cargo de supervisor de merenda e 1 cargo de supervisor de serviço de zeladoria e portaria. Eu posso falar como munícipe e como professor. Dos outros cargos eu não entendo nada, faço até questão de não entender. Mas da parte da educação, os 30 cargos de vice-diretor e os 48 de coordenador precisam existir. Não foram cargos políticos. Pode ser usado politicamente, isso eu não tenho dúvida. Ele pode ser usado politicamente. Então, pelo menos para esses cargos, há necessidade, então, de um concurso público rápido para que você... Porque é fácil depois que o museu pegou fogo, eu vim falar, nossas crianças estão sendo mal recebidas. Então, o nosso querido promotor precisa estar atento a isso, o nosso querido juiz precisa estar atento a isso e a população precisa estar atento a isso, porque é o seu filho, é o seu neto, é o seu sobrinho, é o seu vizinho, que nós estamos clamando que para melhorar esse país precisamos de educação, então nós não podemos dar um passo atrás. Quando se criaram os cargos de coordenadores pedagógicos, foi um passo à frente, não tem a menor dúvida. Eu trabalhei 45 anos na educação e digo isso. Então eu tenho condições de falar isso. Não estou falando para defender esse ou aquele. Então esse concurso público realmente precisa de uma atenção e que seja feito agora. E acho bom. Teremos 78, é isso? 78 pessoas concursadas e que estudaram para fazer isso. O detalhe que ele coloca é que teria que ser preenchido por concurso público. É claro que existem funções que pela própria Constituição têm de ser por nomeação, livre nomeação, mas é cargo de chefia,
e assessoramento. Entendeu? E nesses casos nós vamos fazer o quê? Trocar 6 por meia dúzia? Não, preencher por concurso, segunda determinação. Tá. Segunda determinação do não extinguir os cargos. E tem 6 meses para fazer isso daí, você não pagar multa. E tem a segunda recurso e segunda instância também. Tem recurso também. Zé Fernando, muito obrigado. Nosso tempo está estourado. Está chovendo na Praça da Matriz e do lado do Granada aqui também. A gente volta na próxima segunda-feira com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Obrigado, Zé Fernando. Ótima semana. Foi muito bom estar com você aqui mais uma vez. Mais uma vez prestando serviço. Isso aí, prestando serviço. Zé Balaio, obrigado pela sua presença, prestando serviço, falando de assuntos importantes aqui. Falei com o Claudinei Rosa, que é o diretor administrativo, diretor de planejamento. Ele vem aqui a semana que vem, vamos agendar para ele falar dessa questão da passagem também, que é um assunto muito importante. Valeu, Zé Balaio, valeu. E pessoas agradecendo aqui, viu? Isso é importante. É isso aí. Valeu, pessoal. Um grande abraço, Lucas Berlato. Show de bola na retaguarda técnica. Zé Balaio, não entra na frente da câmera aí. Calma, Zé, calma. Eu sabia que Zé Balaio joga no segundo quadro e no primeiro, então ele fica... Já só termina quando acaba o programa. Bom, obrigado, então. Jair Ribeiro, nossa direção aqui. A gente volta na segunda-feira. Valeu, pessoal. Ótimo fim de semana. Vai ser com chuva, mas vai ser um fim de semana muito legal. Grande abraço, pessoal. Rockville Chevrolet São Roque, pelo segundo ano seguido, concessionária classe A. É um prêmio que ele reúne vários aspectos da concessionária, e é isso que vale a pena, porque tudo isso retorna para o cliente e faz com que o nosso cliente fique mais satisfeito e entusiasmado com a marca Chevrolet. Uma concessionária classe A é ser referência, excelência em tudo, em qualidade, atendimento a cliente, satisfação dos clientes que a gente mede com os relatórios nacionais, é de fato estar entre as melhores concessionárias do país. Uma concessionária classe A hoje prima por tudo: atendimento, disponibilidade de peças, qualidade de instalações, qualidade dos profissionais. Sem dúvida, eu fico muito feliz quando alguém vem à procura e realmente a maioria deles se tornam amigos próximos. A gente tem essa proximidade, a gente tem uma filosofia que diferente na concessionária, que realmente é a amizade que prevalece. Sim, é um reconhecimento do trabalho de todo um ano, né? E a gente agradece a todos os amigos e colegas que participaram disso. Obrigado, trabalhar aqui é como você está dentro de uma família, né? Todos esses anos aqui, 14 anos já aqui na Rockville, e a conquista é muito gratificante. Obrigado, acho que isso aí é fruto do trabalho da equipe que a Rockville possui, e o intuito nosso é realmente dar a satisfação ao cliente, trazer mais clientes para a Rockville, para que o ano que vem a gente possa estar aqui comemorando mais um Classe A. Assim, cada vez mais. Agora vamos ver se a gente instala esse acessório 2 vezes mais os veículos aí que vão ser vendidos, para ver se o ano que vem a gente está aqui de novo. Ou seja, tudo visando o bem-estar do nosso cliente Chevrolet. E é extremamente importante, quando a gente fala da Rockville, são 8 classificações As, sendo 2 consecutivas, né? E no Brasil, nós só temos 170 concessionárias classe A, e a Rockville está entre elas. Está bem encaminhado e, como o Taioba disse, estamos com a mão na taça. E é nossa, ninguém tira. Rockville Chevrolet São Roque, pelo segundo ano seguido, concessionária classe A. É um prêmio. Dupla Bob's por R$15. Esse preço é perfeito para uma dupla de policiais, como nós. Dupla Bob's por R$15. Esse preço é perfeito para uma dupla de irmãos cantores mirins. De apresentadores de telejornal. Boa noite. De super-heróis! De patinação no gelo! Dupla Bob's. Combine 2 itens por R$15 e divida com quem quiser. Até com você mesmo. Ei! Bob's, sabor de verdade.